Comentário da semana, com Álvaro Pereira. 9h05 em mais uma terça-feira, hoje dia 18 de maio do ano de 2021, em mais um comentário da semana. Em nosso estúdio, Clarice Bernardes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro Cunha, tudo ótimo, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, bem-vindo em mais uma terça-feira. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Bom, Álvaro, nesta edição do nosso comentário da semana, a gente continua falando, da CPI da pandemia. Esse assunto vem sendo recorrente porque também tem gerado, claro, bastante repercussão aí em todo o cenário nacional. Hoje e amanhã, queria que você falasse pra gente quem são as próximas pessoas que serão convidadas a depor e a trazer aí esclarecimentos para toda a população em relação ao combate à Covid-19 aí no país. Clarice, essa deve ser uma das semanas mais tensas para o governo no Senado Federal, na CPI da pandemia. Por quê? Porque vão depor dois ex-ministros muito polêmicos, né? Primeiro, hoje, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e amanhã, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eles são polêmicos porque estão no foco dessa discussão da CPI, não é, que investiga se houve ações equivocadas ou omissões do governo no combate ao coronavírus no Brasil. No caso do ex-ministro Ernesto Araújo, que vai depor hoje, ele será muito cobrado em relação a dois pontos específicos. Um deles, a cloroquina, não é, esse medicamento que tem sido usado preventivamente, não é, contra a Covid. Não há comprovação científica de que a cloroquina efetivamente represente um medicamento eficaz contra a doença, e apesar disso, o governo se engajou para adquirir e até para produzir no Brasil em massa a cloroquina para distribuição à Secretaria de Saúde dos Estados. Em certo momento o governo acreditou piamente que a cloroquina poderia ser um medicamento muito eficaz para preventivamente evitar a doença. Só que não há comprovação científica e agora o governo é cobrado por isso. No caso do ex-ministro Ernesto Araújo, ele mobilizou o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, para obter no exterior a cloroquina ou os insumos para a produção da cloroquina. Então ele será muito questionado sobre isso. Outro ponto polêmico do depoimento de hoje é a relação do Brasil com a China. O Brasil hoje depende da China em grande parte em função das exportações, das importações. A China é a principal compradora do Brasil de produtos agropecuários. O agro depende fundamentalmente hoje da compra pela China de soja, de milho, de grãos em geral. Mas, além disso, a China produz, não é, a matéria-prima básica para a produção das vacinas feitas aqui no Brasil, tanto a Coronavac, em São Paulo, quanto a AstraZeneca, no Rio de Janeiro. Essas vacinas dependem de insumos que vêm da China. E talvez até por isso, pela relação conflituosa do governo com a China, esses insumos estão sendo liberados assim, em doses homeopáticas, e até por isso tem atrasado muito a produção da Coronavac no Brasil. Houve atrasos, inclusive, no fornecimento da segunda dose para alguns idosos, por exemplo. Então, o ministro Ernesto Araújo criticou frequentemente a China, chegou a chamar o coronavírus de comunavírus, numa crítica ideológica à China, que é um país comunista, não é? Teoricamente comunista, embora mantenha uma relação comercial com os outros países extremamente capitalista. Mas o fato é que o regime político é comunista. Então, essas serão as cobranças feitas hoje fortemente ao ex-ministro Ernesto Araújo. Com
Certeza, Álvaro, serão depoimentos que renderão bastante, né? Nesse cenário da Covid, da pandemia. Essa CPI também já está rendendo bastante em relação a isso, trazendo novas informações para a gente também analisar nesses acordos e essas conversas que muitas vezes não eram ditas para a gente, né? Eram conversas mais secretas, sigilosas, entre empresas, entre os poderes que realizavam essas negociações, né? Sim, em relação, Clarice, ao ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, o depoimento previsto para amanhã, o fato novo é que ele conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma espécie de habeas corpus para ganhar o direito de permanecer em silêncio, isto é, não responder a perguntas que possam, de alguma forma, incriminá-lo. Então, a gente vai ver amanhã o ex-ministro Eduardo Pazuello não respondendo a várias perguntas. Ele vai dizer, é um direito meu não responder a essa pergunta que eu acho que pode me incriminar. Então, esse direito é garantido pelo Supremo Tribunal Federal a partir de um pedido de habeas corpus que foi encaminhado pela AGU, Advocacia Geral da União. Esse pedido foi interpretado já como um temor do governo e do próprio Pazuello de se incriminar nesse depoimento de amanhã. Agora, de qualquer forma, como ele está prestando o depoimento como testemunha, ele está também proibido de mentir a respeito de questionamentos que envolvam terceiras pessoas, não é? Que não se refiram diretamente a ele, Pazuello. Então, as perguntas direcionadas a Pazuello, mas que se refiram ao presidente Bolsonaro, por exemplo, ou a outras autoridades do governo, neste caso, ele terá que responder e está proibido de mentir a respeito do tema questionado. Então, o depoimento de amanhã, especialmente, será certamente muito tenso, Clarice. E o ex-ministro Pazuello também é acusado de negligenciar o combate ao coronavírus no Brasil. No caso dele, muito especialmente, há uma crítica em relação à aquisição de vacinas. Na semana passada, depôs um representante do laboratório Pfizer. E o ministro e o próprio governo são acusados, né, de recusar sistematicamente ofertas de vacina pela Pfizer. Já em agosto do ano passado, o laboratório procurou o Ministério da Saúde, se colocou à disposição para ofertar essas vacinas e não obteve resposta. Houve nova aproximação em novembro do ano passado e naquele momento chegou a haver uma reunião de representantes do laboratório com representantes do Ministério da Saúde, mas o governo brasileiro não aceitou as condições colocadas pela Pfizer para fornecer vacinas no Brasil. E a gente sabe que a vacina da Pfizer é uma das vacinas mais eficazes contra o coronavírus, chega a garantir um índice de eficácia em torno de 92%. Então há um convencimento hoje, né, de que se essas negociações com a Pfizer tivessem sido bem sucedidas já em agosto do ano passado, muito provavelmente mais da metade da população brasileira já estaria imunizada neste momento. Álvaro, você falou sobre esse habeas corpus, né, do Pazuello. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor por que ele conseguiu esse recurso e alguns outros não conseguiram ou talvez não tentaram esse recurso, né, no caso dessa CPI. Na verdade, o ex-ministro Pazuello é o primeiro a tentar esse recurso. Esse recurso é assegurado mesmo pela Constituição. Então, houve o pedido de habeas corpus feito pela AGU, Advocacia Geral da União. O ministro Lewandowski foi o relator e, com base na Constituição, concedeu esse direito ao ex-ministro Pazuello de permanecer em silêncio sempre que perceber que algum questionamento possa incriminá-lo. Então isso talvez possa também abrir um precedente para que mais pessoas possam fazer esse mesmo pedido. Sem dúvida. Tem a vantagem de efetivamente impedir a produção de provas contra aquele depoente, porém, do ponto de vista político é muito negativo, porque fica parecendo que o depoente está temendo mesmo a CPI, está temendo mesmo dar os esclarecimentos, como se fosse uma espécie de confissão prévia de culpa.
Entendo. Álvaro, e falando ainda da doença, da Covid, né? Como é que a gente pode analisar esse último cenário aí no Brasil em relação à doença, número de mortos, num cenário aí nacional? Clarice, o que a gente percebe é um pouco até isso, aquilo que a gente falou na semana passada, né? Nós verificamos uma tendência clara de queda do número de mortes, do número de pessoas infectadas. A média móvel, né, de mortes, especialmente nos últimos 7 dias, ficou, por exemplo, ontem em 1918. Uma tendência de queda, uma variação de menos 19%. E um índice muito positivo é que há 7 dias, essa média móvel de mortes está abaixo de 2.000. A gente pode comemorar, porque já chegou a 4.000. Porém, a gente tem que considerar também que uma média de 2.000 mortes por dia ainda é um índice extremamente elevado. Então, tendência de queda sim, mas ainda com índice muito elevado, o que segue recomendando todas aquelas medidas de segurança que a gente já conhece, né, do distanciamento social, da máscara, né, de se evitar a aglomeração. É fundamental continuar com essas preocupações no dia a dia, e isso ainda vai permanecer por algum tempo até que toda a população possa ser imunizada. Com certeza, essas medidas salvam vidas e cada um deve fazer a sua parte. Álvaro, para hoje, mais alguma informação para a gente falar no comentário da semana? Completando aqui os números, né, nós tivemos 17 estados e o Distrito Federal registrando índice de queda no número de mortos e infectados. Entre esses 17 estados está Minas Gerais, que apresentou uma variação de menos 21%, 8 estados apresentando um quadro de estabilidade e apenas um estado com índice de alta, que foi o estado de Goiás, Clarice. Tivemos também 35 mil mortes nas últimas 24 horas.